Olá, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Educom Entrevista, projeto experimental de ensino da disciplina prática Educomunicativa em Editoração, do bacharelado em Comunicação Social com linha de formação em Educomunicação. Estamos no Departamento de Artes e Representação Teatral da UFCG, no campus sede da Universidade Federal de Campina Grande, e somos estudantes do segundo período. Eu sou Anita Heder Marcon Rebelo. E eu sou Isaac dos Santos Monteiro. Juntos conduziremos essa entrevista coletiva com o pró-reitor dos Assuntos Comunitários, professor Dr. Reginaldo Pereira França Júnior. Conosco estão também as estudantes Marília Cruz Silva, Júlia Lara Pereira da Silva, Maria Zélia de Brito Trajano, Tatiana Pereira e Silva e Tayane Suelen Leonardo Silva. Ainda compõe a bancada de perguntadores os estudantes Gabriel Mansur de Assis Cândido, Guilherme Dias da Silva e José Márcio Ferreira de Alcântara. O Educom Entrevista é dividido em 3 blocos de perguntas. Haverá ao final um 4º bloco, para as considerações finais do entrevistado convidado. Cada bloco de perguntas será composto por até 8 questionamentos, dentro do limite de 30 minutos de duração. O professor entrevistado terá até 2 minutos para responder cada uma das perguntas. Em eventual necessidade de complemento à pergunta feita, essa mesa coordenadora fará a intervenção e então o entrevistado terá mais 1 minuto para completar seu raciocínio, se for necessário. A edição finalizada dessa entrevista está sendo disponibilizada no canal UFCG Conecta Play, na plataforma online YouTube. E a síntese com os principais pontos dessa entrevista poderá ser lida no Boletim Experimental Uniforme, com circulação no mês de agosto de 2026. Agora, a aluna Camila irá nos apresentar quem é o entrevistado. O professor Reginaldo Pereira França Júnior é natural de Uberaba, em Minas Gerais, e cresceu em Conquista, no interior do estado. Estudou toda a educação básica em escolas públicas que, segundo ele, foram fundamentais em sua trajetória. Seu interesse pelo serviço social surgiu ainda na adolescência e se consolidou após experiências de trabalho e contato com profissionais da área. Ingressou no ensino superior em 2003 pelo ProUni e passou a atuar como assistente social a partir de 2007. Atualmente é docente da Universidade Federal de Souza desde 2016 e exerce o cargo de pró-reitor de Assuntos Comunitários, função assumida em 2025. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Quais são as suas considerações iniciais? Bom, eu costumo dizer que a gente se faz no coletivo. Esse processo de construção de conhecimento, ele contribui muito para o desenvolvimento da universidade, contribui para o desenvolvimento da sociedade. Eu costumo dizer, eu gosto muito de estar com o estudante, né? Apesar que estar com o estudante a gente tem que estar preparado, né? Para as espetadas, para as perguntas difíceis, né? Mas é um espaço de construção de conhecimento, de consolidação desse papel da universidade, do papel do curso de graduação de vocês no processo de formação, tanto profissional, mas também como formação de gente, né? Esse espaço ele é imprescindível para a democracia, imprescindível para o processo de formação. Obrigada, professor. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu queria saber, para quem não tem conhecimento, qual que seria o papel do pró-reitor de Assuntos Comunitários? O pró-reitor de Assuntos Comunitários ele faz a gestão da política de assistência estudantil no âmbito da universidade, das instituições federais de ensino superior. Aqui na UFCG, a PRAC tem esse nome de Assuntos Comunitários em razão do histórico de desmembramento da UFPB. Mas o pró-reitor, a figura do pró-reitor, ele faz o gerenciamento, planejamento e a execução da Política Nacional de Assistência Estudantil como uma política de Estado, definida por lei, que tem como objetivo a possibilitar o acesso e permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas nossas instituições de ensino. Ok, professor, obrigado pela resposta. Como Camila comentou, o senhor não é nascido aqui na Paraíba. E além do concurso público docente para o curso de serviço social no campus de Souza, o que fez o senhor decidir vir para a Paraíba e mais precisamente para o UFCG? Bom, mundo do trabalho, né? A necessidade de estar terminando o doutorado, já vem de uma experiência de 18 anos de docência, inclusive na universidade que eu me formei, mas em 2013 eu ia prestar esse concurso, né? Mas desisti em razão do doutorado, estava em Florianópolis. E aí, em 2015, no final de 2015, eu recebi esse edital novamente e lembrei que, olha,
concurso de Souza está aberto novamente da UFCG, eu vou prestar. Vim para Souza, prestei o concurso, tive a alegria de passar, né? E o curso de serviço social fica no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais no campus de Souza, mas junto disso, de uma necessidade do trabalho, também construir um espaço de vínculo, de afetividade, né? Um lugar bom de se viver, eu costumo dizer isso em todos os espaços que eu frequento, de valorizar o sertão. Eu sou quase que um sertanejo, né? Não de nascimento, mas de vivência, porque é um espaço que a gente constrói luta, constrói resistência, constrói conhecimento, constrói política também, né? E sou muito feliz morando no sertão. Inclusive estou com um pouco de saudade, porque depois que eu assumi a PRAC eu tive que vir para Campina, né? Porque a sede da PRAC é aqui, né? Mas o sertão é um espaço muito massa de se construir. E Souza nem se fala, né? Terra dos dinossauros. Eu tenho o meu time do coração, que é o Dino, né? O Souza Esporte Clube. Mas costumo brincar que eu tenho título de cidadão souzense, então agora eu sou um mineiro souzense, né? Porque é um espaço que eu amo estar, tanto na universidade como espaço de trabalho, que é onde eu ganho o meu ganha-pão, mas de estar em Souza também é um espaço que me faz gente, permanentemente como gente. Então, amo demais o sertão, gosto demais de Souza, e amo essa universidade, e amo muito o que eu faço também. Que bom, muito obrigada. Agora eu vou passar a segunda pergunta para a Maria. Então, o senhor tem uma história, né, de vínculo com a UFCG, passando de luta sindical pela UFCG em um período em que algumas decisões da reitoria da época eram questionadas. Hoje, o senhor é pró-reitor, ou seja, uma equipe de reitorado, que avaliação o senhor faz dessa relação? Ora estando na parte que cobra a universidade e ora estando na parte que é cobrada. Sim, é muito importante a gente ocupar determinados espaços na vida social, porque é um espaço onde a gente se constrói, né, enquanto sujeitos, enquanto seres políticos. Né? Há pouco tempo atrás, estava com o meu amigo Cláudio na direção da LUF. Tem um histórico de filiação sindical, de direção sindical já nesses meus 20 anos de profissão, de entender que essa luta se constrói nesse espaço. Em determinados momentos você é pedra, em determinados momentos você é telhado. Mas isso não invalida e não é uma relação antagônica entre si. Porque esse espaço de construção, ele é um espaço de tensionamento, ele é um espaço de discussão, ele é um espaço que na divergência ou na convergência a gente se constrói. É claro que quando a gente está na atividade sindical, você está defendendo determinados projetos históricos da universidade pública que não diferem de quem está na gestão. Porque eu costumo dizer isso, a gente não pode dissociar a figura de quem está na gestão, sendo docente ou técnico administrativo, ele é um servidor da universidade. A causa que os sindicatos defendem são as nossas causas. Mas em determinado momento você está na esfera da gestão e aí a gente precisa de habilidade para resolver determinadas situações que em tese são contraditórias, e são contraditórias. É lógico que você não faz atividade sindical por fora. A gente constrói a atividade sindical por dentro da unidade da luta. Então, hoje, na condição de pró-reitor, não invalida a minha condição de sindicalizado, de participar das atividades do sindicato, das decisões do sindicato. O sindicato ele é maior que isso, porque ele representa uma coletividade, mas é sempre um desafio. Porque em determinados momentos você pode e deve ser cobrado por posições que você defendia e lutava em determinados momentos. E qual é a diferença? Por que eu não luto e defendo agora? E aí tem que ter uma estratégia de compreensão da dimensão da universidade que a gente pode construir na esfera da gestão tudo aquilo que a gente defende enquanto proposta de um coletivo. E a gente sabe que não é fácil. O desejo da mudança, da necessidade da mudança e a operacionalização disso dentro de uma estrutura que é muito maior do que a própria universidade, porque é uma determinação estrutural, mas uma coisa não invalida a outra, apesar de deixar a gente em determinados momentos de saia justa, como eu estou perguntando. E foi muito bom. Muito obrigado, professor. Agora a gente vai ouvir o aluno Guilherme.
Olá, professor. Olá. Saudações a todos os presentes. O senhor hoje está aos seus 10 anos, com vínculo na UFCG. Seu curso, seu cargo atual é no Campo Souza, Serviço Social, você é docente, Serviço Social. Mas o que levou, no seu entender, a estar no cargo de promotor de assuntos comunitários? Uma das funções mais importantes desta instituição. Foi uma certa relação com o reitor ou com a vice-reitora, ou por diálogo, por entender e ter propostas absolutas para a prática? Veja, Guilherme, na minha área de formação como assistente social, eu já tenho uma experiência de 20 anos, e essa experiência de 20 anos casada com docência ao mesmo tempo, né? Eu já operacionalizei política de assistência estudantil, por exemplo, numa instituição privada, né? Que eu era, na época, equivalente a um projetor de ensino. E lá é uma entidade filantrópica, uma universidade filantrópica, então ela deve conceder bolsas de estudos para manutenção de filantropia. Então, desde 2009, que eu já venho com uma experiência na gestão pública e privada de políticas de educação, e isso nos ajuda a construir, enquanto profissional, o processo da identidade na gestão, né? E aí essa vinculação com a minha área de formação e de trabalho profissional. Trabalhei na assistência social durante muitos anos, e tenho algumas outras experiências em outras áreas relacionadas ou áreas correlatas. Eu acho que isso, quando a gente vai para uma composição de um reitorado, ela pesa essa articulação da dimensão política, porque é uma função política também, mas também de uma decisão técnica sobre o perfil de quem um reitor ou uma vice-reitora quer para determinada pasta, né? Eu costumo brincar que, por exemplo, Pró-Reitoria de Gestão Administrativa e Financeira, eu tenho uma experiência gigantesca na administração pública, mas não me arrisco, porque ela é complexa, ela exige conhecimento técnico, ela exige habilidade técnica, que na minha área de formação eu não tenho. Eu tenho para a gestão de políticas sociais. Então, eu acho que isso passa pelo processo do convite, né? Quando o Camilo me convida, o Camilo e a Fernanda me convida para assumir a PRAC, foi bem no finalzinho de 2024, eu estava até viajando de férias, passei por um momento de reflexão, porque eu sabia que o encargo também, ele vem com uma demanda gigantesca, por ser uma área muito sensível, porque ela atende um público muito sensível. E aí há um problema de compreensão também, por parte da sociedade, do que é a política de assistência estudantil, a quem a política de assistência estudantil serve. E aí, junto disso, vem os problemas orçamentários que, historicamente, nós temos nas universidades públicas, né? Então, eu acredito que, ao pesar, né, as questões de habilidade técnica, mas também de habilidade política, isso decide, né, um convite para uma pró-reitoria, porque, de fato, ela não pode ser constituída apenas por indicação porque é meu amigo, porque é meu colega, porque senão a tragédia ela é certa, né? Então, acredito que isso, talvez, né, não seja muito humilde, mas a capacidade técnica, pela formação e trabalho na área, possa ter pesado a decisão do convite para a prática. Ok, muito obrigada pela resposta. Agora eu vou passar para a segunda pergunta que Tatiana vai fazer. Olá, professor Reginaldo. Eu sou Tatiana Silva, estou no segundo período de comunicação social. Bem, já estamos chegando à metade da gestão do atual reitor, e nesses 2 anos nós estudantes vimos uma série de problemas impactando a universidade. Sobre o fechamento do restaurante universitário, queremos abordar a partir do segundo bloco. Resgatando a sua sinceridade sindical, da época em que cobrava a universidade. Que balanço o senhor faz de si mesmo nessa primeira metade da gestão da PRAC? Eu sempre faço essa reflexão, né? A gente vai chegando no final da semana, a gente faz a reflexão das nossas ações durante a semana, né? Eu sempre faço essa reflexão de que a gente precisa de avançar mais, né? E esse avançar mais, ele não restringe apenas o desejo de fazer. Porque o desejo de fazer todos nós temos, né? A possibilidade de execução.
Qual é o grande desafio da PRAC hoje, da assistência estudantil hoje nas universidades e também na UFCG? Orçamento. Nós temos uma limitação orçamentária que quando a gente coloca as informações, nós temos um orçamento de 21 milhões de reais, é muito dinheiro, quando a gente pensa em 21 milhões de reais. Mas quando a gente pega um público que nós atendemos na universidade, que é de extrema vulnerabilidade socioeconômica, que a gente atende aí em torno de 4.500 estudantes, isso pesa. Pesa porque não é possível fazer política pública sem recursos financeiros, sem orçamento. Isso eu costumo dizer em todos os espaços que eu frequento. Tanto de articulação política, técnica, porque a política social não se faz apenas com boa vontade, ela se faz com recurso. Então, quando eu faço esse balanço de quase uma metade de gestão, é de que a gente consegue avançar em determinados pontos, por exemplo, com relação aos auxílios em pecúnia, transferência de renda para os alunos, em implementação de melhorias de acompanhamento dos estudantes, a gente consegue ter esse avanço, mas a gente ainda tem desafios com o restaurante universitário, em razão do modelo que a universidade adotou de cessão onerosa, que é uma terceirização da prestação de serviço. Então, eu faço um balanço positivo, mas um positivo com críticas, com autocrítica do que precisa ser melhorado, do ponto de vista de universalização do acesso à assistência estudantil, considerando o público que a legislação determina que nós devemos atender. Ok, professor, muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a pergunta de José Márcio. A pergunta que eu tenho para o senhor é: se o senhor tem retomado com frequência ao campo de Souza, e onde está seu cargo, e se ainda quando o senhor retorna por lá, e que tipo de cobrança o senhor recebe? Dos alunos ou mesmo dos professores e servidores públicos de lá? Nas demandas relacionadas à PRAC e também das demandas relacionadas à PRAC, e se eles recebem o senhor com a mesma relação anterior e a sua vida com a PRAC? Vamos lá, eu vou muito a Souza, não só a Souza, eu tenho por hábito na PRAC de fazer as visitas, pelo menos uma vez por mês eu estou fazendo, a cada 45 dias eu faço uma rodada de visitas, Cajazeiras, Souza, Pombal, Patos, Cuité e Sumé. Porque, por ser campos fora de sede, a gente entende a necessidade da presença de gestão da universidade nesses campos, então isso para mim é fundamental. É claro que quando a gente vai no campus da gente tem uma tendência de sofrer mais pressão, por solicitações, por queixas, e eu entendo isso de uma maneira muito natural. Então, quando a gente vai fazer uma visita num campus, a gente já vai preparado sabendo quais são as críticas e as queixas, e as solicitações dos estudantes, porque a gente conhece a realidade. Conhecer a realidade facilita que a gente consiga também planejar ações futuras, Mas eu costumo brincar quando eu vou em Souza, às vezes eu tomo várias lambadas por lá. E eu acho que isso é positivo, isso é porque há uma relação de muita proximidade por ser professor do campus, e na nossa compreensão ainda como política, enquanto sociedade, às vezes há uma tendência das pessoas pensarem, não, o Reginaldo é daqui, ele precisa de fazer para cá. Não, você gere a política de assistência estudantil para toda a universidade, mas tem cobrança sim. Mas assim, sempre sou recebido com muita festa, porque é meu espaço, o espaço onde eu me construo, tanto para estudante quanto servidor, nós somos uma comunidade com 1.700 pessoas, entre alunos, servidores e terceirizados. Inclusive, semana que vem eu vou dar um pulo por Souza em Pombal. Então, não tem muito problema, mas as queixas e as reclamações, elas aparecem sim, mesmo sendo dentro do meu próprio curso, da minha unidade, do meu centro. Que bom que elas têm. Ok, muito obrigada. Agora a gente vai passar para a segunda pergunta com Maria Zé. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Maria Zé Livre Trajano, sou do período de curso de comunicação social, de comunicação. Então eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Antes de finalizar esse primeiro bloco, eu queria saber quem é o cidadão brasileiro Reginaldo Pereira de França Júnior. Defina o senhor para nós e para quem ainda não conhece, por favor. Eita, que pergunta da moda.
É difícil de falar da gente, né? Fácil de falar da política, do outro, né? Mas eu sou um apaixonado pela vida, né? Eu costumo ter como objetivo de vida, né, tentar, todos nós buscamos felicidade, todos nós, o ser humano, ele busca felicidade, e sabe que felicidade são momentos, ninguém fica feliz 100% o tempo todo, né? Mas eu tenho uma trajetória, eu sou filho de eletricista e de uma cozinheira, empregada doméstica barra cozinheira, né? Sei do espaço, sei do lugar que eu venho, né? Como pessoa, como ser humano, porque às vezes as pessoas olham para a gente em determinadas funções e acham que a gente tem uma trajetória de sucesso. Não, eu sei de onde eu venho. E saber de onde eu venho faz com que eu consiga ter essa compreensão do meu lugar no mundo. Mas não do meu lugar individual, do meu lugar enquanto sujeito coletivo. Nós temos as nossas dores individuais, que nós carregamos, mas nós temos as dores coletivas, mas também as felicidades coletivas, né? Então, quando eu faço a avaliação, eu fui agora recentemente para a África, que estava de férias, depois fui para um evento, fiquei 15 dias por lá, e o Reginaldo, que em Minas me chamam de Júnior, de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, quando eu era de um programa da assistência social do município, jamais pensaria que estaria fora do país. E quando eu faço essa reflexão, estou fazendo essa reflexão porque quem me colocou nessa condição de estar aqui hoje foram as políticas sociais, foram as políticas de redistribuição de renda, foram as políticas de permanência estudantil, foram as políticas de assistência social e foi a política de educação. Então, isso faz refletir, e na minha defesa particularmente histórica, de que todos nós temos o direito de gozar das coisas boas da vida, né? De que se eu tenho um carro bom, eu quero que o meu companheiro, a moça que trabalha terceirizada, o colega servidor também tenha, né? A partir da minha perspectiva ideológica, política de socialização da riqueza. Por quê? Porque a pobreza é socializada.
articulação política, técnica, porque política social não se faz apenas com boa vontade, ela se faz com recurso. Então, quando eu faço esse balanço de quase uma metade de gestão, é de que a gente consegue avançar em determinados pontos, por exemplo, com relação aos auxílios em pecúnia, transferência de renda para os alunos, em implementação de melhorias de acompanhamento dos estudantes, a gente consegue ter esse avanço, mas a gente ainda tem desafios com o restaurante universitário, em razão do modelo que a universidade adotou de cessão onerosa, né, que é uma terceirização da prestação de serviço. Então, eu faço um balanço positivo,